como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Você prefere ser corno ou o Hulk sair do Galo? O Hulk sai do Galo, eu sou vascaína. Atenção, vascaínos! Pro Vasco nada! Então quando é aqui é... Casaca, 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 casaca! A luva é boa, é dentro da casaca! Vasco, Vasco, Vasco! O André Marques e JP Escofano estão te dando parabéns por mais um grande jogo no profissional. Quero que você fale, né? Mais uma vitória e mais uma vitória jogando bem. Primeiramente, boa noite. É muito especial estar aqui em São Januário. Hoje está mais cheio, é uma emoção muito grande. Eu estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo. Sempre foi um sonho chegar no profissional, tá tendo oportunidade de estar jogando bem. Muito feliz, só agradecer a Deus, a minha família que sempre esteve comigo, ao Vasco pela oportunidade, à torcida e a todos os profissionais envolvidos. Eu sei que o mais importante é o desempenho do time, o time está indo bem, mas hoje você estava buscando seu primeiro gol também, né? Teve 3 finalizações ali, 3 boas chances, acabou parando a defesa adversária, mas é para ter calma, né? Uma hora vai sair. O gol é consequência do trabalho que vem sendo feito. Eu acho que quando o coletivo se destaca, o individual ressalta normalmente. Uma hora vai sair, mas estou tranquilo. O importante é o Vasco ganhar, em primeiro lugar sempre. Perfeito, parabéns JP, tamo junto. Cara, o Coutinho é um cara que eu sou muito fã dele, não só eu como todos somos muito fãs dele como atleta. E é claro que a gente não sabe como é que está a situação, tem toda a conversa, toda essa especulação, não sei como anda a situação, mas ele vindo é um cara que vai acrescentar muito para nós, e é claro que a gente tem essa expectativa, tem essa vontade de atuar com um cara como ele do lado. Ô Paulo, eu sei que você tem uma amizade muito grande com o Alex Teixeira. Na época que ele esteve aqui, vocês se davam muito bem. E sobre o Alex, você teve algum tipo de contato? Um cara que saiu daqui, claro, ainda um pouco chateado, porque não teve tantas oportunidades naquela reta final. Um cara que fez questão de voltar ao Vasco e agora ele está perto de retornar de novo. Cara, o Alex é um grande atleta, uma grande pessoa, um cara que se tornou um grande amigo meu aqui dentro do Vasco. Também não sei, temos conversado pouco nos últimos tempos, assim, quando conversamos tratamos mais de assuntos mais particulares, mais da amizade, assim, de família e tudo, mas é um cara que, se retornar também, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, porque ele não tem história que tem à toa, ele não conquistou o que ele conquistou à toa, então eu tenho certeza que se ele retornar ele vai acrescentar muito, vai ajudar muito o Vasco, até por ele ser vascaíno, ele tem isso no coração dele. O Pedrinho convidou o Filipão para assumir o Vasco, logo depois que o Álvaro Pacheco saiu. O Filipão condicionou a ida dele, a ida de um executivo junto com ele, escolhido pelo Filipão. Eu vou me furtar de dar o nome do executivo aqui, mas o Pedrinho não aceitou. Se o Pedrinho topasse que o executivo chegasse junto com o Filipão ia para o Vasco. Isso revela o desejo do Pedrinho de meter a mão no futebol, Exato. De fato, de controlar ali, de não ter alguém com quem ele possa estar no mercado. E o Filipão quer voltar a trabalhar, o Filipão está no mercado. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas que estão ligadinhos, conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para quê? É claro, isso mesmo, falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. É tão bom, né, gente? É tão melhor quando o nosso Vasco vence, né? A gente acorda mais disposto, né, mais feliz, dorme melhor, temos mais motivos para sorrir, dá para usar a camisa do Vascão tranquilo, sem preocupação nenhuma, com o mundo, deixa o mundo acabar, né? É tão bom, é maravilhoso a gente ter aí uma semana de paz, alguns dias de paz, né, no meio de tanta turbulência, né? Meus amigos, conseguimos mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, chegamos a 14 pontos, vamos falar
do nosso Vasco que evoluiu nesse vídeo. Vamos falar também sobre o próximo jogo aí que nós teremos já domingão, Internacional e Vasco. Vasco, ó, vai pegar o avião com destino Rio Grande do Sul, né? O Beira-Rio vai reabrir. Jogo de suma importância, dificílima parada aí, alguns desfalques no elenco Cruz Maltino. Vamos falar também sobre o treinador Paiva, né? Efetiva ou não efetiva? E aí, qual vai ser, Pedrinho? Ramon Dias vem para cá, vai para lá, pro Corinthians, descartado, não tá? Enfim, vamos falar dessa situação também. Vamos falar aí da situação da novelinha, da minissérie, né? Não sei, o que vocês quiserem aí a novela das 6, talvez a Malhação, não sei, qualquer coisa assim que já se tornou a situação envolvendo Felipe Coutinho, né? Essa novela Coutinho. E olha, vamos falar também de um jogador cria da base do rival, isso mesmo, cria da base do Urubu, tá? Não sei não, hein? Deixou no ar aí o menino Renier, deixou no ar uma postagem na sua rede social, a gente vai falar desse assunto também. Vamos repercutir tintim por tintim disso aí, tá? Vamos falar também da rodada, né? Tivemos jogos na noite de quarta-feira e teremos mais jogos na noite dessa quinta-feira. Vamos falar do artilheiro do Campeonato Brasileiro, El Pirata. Vamos falar do nosso lateral Piton. Vamos falar do Payet. Então acompanhe o nosso vídeo até o final. Agora outra paradinha aqui, tá? Só um timezinho aqui. Virou a chavinha? Show! Deixa o seu like pro YouTube recomendar o nosso vídeo. Valeu, galera. Valeu, família. Fechou? Tá fechado? Combinado? Vascaíno ajuda Vascaíno. O Vascão ganhou, né? O Vascão ganhou. Então dá essa força aqui pro amigo. Deixa o like. Se inscreve também. É de graça, não vai pagar nada. É 0,800. Você já se torna, né, parte aqui da família Vascaíno desde sempre. Quer continuar nos ajudando? Quer fortalecer o nosso canal? Dois jeitos. O primeiro deles é 0,800. Como que eu faço, Álvaro Silva? Quando aparecer aquele anúncio na tela, ou você deixa o conteúdo passar, assiste o anúncio, a propaganda, né? De repente até algum conteúdo que te interessa, ou aproveita, deixa, né? Vai ao banheiro, de repente vai tomar uma aguinha na cozinha, aquela aguinha gelada, pega aquele cafezinho, né? De repente um danonezinho, uma gelada, né? Aquele rango esperto, aquele assalto na geladeira, aquele docinho, né? Aproveita, deixa, se espreguiça, porque você deixando o anúncio correr, ajuda o nosso canal a gerar receita, a nos fortalecer. E a outra maneira de nos ajudar é se tornando membro. Tem um botão escrito Seja Membro aqui embaixo. Você vai clicar nele, ele vai direcionar você para a área de pagamento aqui do YouTube. Você vai preencher colocando seus dados, seu nome completo, endereço, cartão de crédito, né, a forma de pagamento. Algumas pessoas estão reclamando comigo pela dificuldade, tá, gente? Infelizmente eu não tenho acesso, tá, essa parte do YouTube. Vocês realmente vão ter que entrar em contato com o próprio YouTube, preenchendo, colocando os dados. Tem, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 formas de pagamento. Se não der com uma, tenta com outra, tenta com o PicPay, com o PayPal, que eu acho que vocês vão conseguir. Feito isso, R$2 por mês, tá? Isso mesmo. Você pode, a partir de R$2 por mês, você se torna membro do canal. E quando a gente chegar a 50 membros, já estamos com praticamente 15. Tá? Porra, de poucos dias pra cá, a galera tá se engajando, tá ajudando. Só que ainda falta, né, família? Então é o seguinte, quando a gente bater 50 membros, eu vou sortear 2 camisas originais do Vasco, exclusivamente só para esses 50 membros. Então corre lá, se torne parte da família Vascaíno desde sempre e concorra a 2 camisas originais. Dito tudo isso, né, falei pra caramba hoje, hein? Me perdoe, meus amigos, olha só. Começando a falar da situação de treinador, né? Mais uma vez o nosso Vasco entrou em campo aqui no Rio, em São Januário, nessa noite de quarta-feira, como vocês viram no meu último vídeo, que eu coloquei aí no finzinho da noite de quarta para o início da manhã de quinta-feira, né? Nosso Vasco venceu e venceu bem, com gols de Matheus Carvalho e Pablo Verrete, assistência de Lucas Piton, né? O David fez uma ótima partida, o Adson também jogou muito bem, o JP me arrisco a dizer que foi um dos melhores em campo, o Léo Jardim não comprometeu, o zagueiro Léo, né, dentro ali da medida, foi bem também, não entregou. O Michael, embora tenha sido amarelado, deixou o jogo na segunda etapa. Quando jogou o primeiro tempo, jogou legal. O Payet sentiu a coxa, deixou o gramado. A gente vai falar dessa situação já. E o Paiva, né, gente? O Paiva tá que tá, né? O homem tá on fire, né? É o seguinte, gente, eu só sei que o Paiva, tá? O Paiva, o Rafael Paiva, a gente chama de Paiva, que eu acho que ficou maneiro, né? Pra falar Paiva, ficou mais fácil, ficou simples, né? Mas o Rafael Paiva, o nosso treinador interino, que eu quero que seja efetivado, tá? Só pra ficar bem claro aqui, eu registro, meus amigos, olha só. O Rafael Paiva na frente do Vasco, comandando o nosso Cruz Maltino, foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, gente. Isso mesmo, de 8 jogos.
8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, ou seja, de 24 pontos, né? De 24 pontos, ele conquistou aí, se fosse pontos corridos, todos esses jogos, porque tem o jogo da Copa do Brasil também, mas se fosse tudo de pontos corridos, de 24, hoje o Vasco tem 14, ele teria somado 11, né? 3 vitórias, 9, mais 3 empates, mais 3 pontos, 9, 10, 11, na verdade 12 pontos. Né? Só que aí teve o jogo da Copa do Brasil que não conta. Ou seja, dos 14 pontos que o Vasco da Gama tem hoje no Campeonato Brasileiro, 10, isso mesmo, 10 pontos foram somados com o Rafael Paiva. É claro, não foi ele que entrou em campo, não foi ele que fez os gols, não foi ele que fez a defesa, tirou a bola lá de trás, foi ele que armou o time, foi ele que organizou, né? Foi ele que ajudou esse meio-campo do Vasco a começar a encontrar uma identidade, uma identificação de Vasco da Gama, né? Foi ele que ajudou essa linha defensiva a parar de fazer loucura na saída de bola e também na transição no momento sem a bola, né? Então tá de parabéns o Rafael Paiva, né? Então nesses 8 jogos o Vasco fez 13 gols e sofreu 9. Até nisso o Vasco evoluiu, o Vasco que vinha levando sonoras e históricas goleadas, né? No plural, vocês se lembram disso, não preciso nem ficar citando aqui. Fato é que o saldo de gols com o Rafael Paiva, até isso, né, é positivo, é de mais 4, né, ou seja, de 4 gols positivos para o Vasco da Gama, só para reiterar, 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, um aproveitamento muito bom, gente, um aproveitamento aí que se fosse tudo no Campeonato Brasileiro, né, a gente teria aí, vamos colocar aí, de 24 pontos, ele teria somado 12, 50% de aproveitamento, 50% de aproveitamento nos dá aí 10ª colocação, 9ª colocação, dependendo de outros resultados. Então assim, muito bem o Paiva nesse início de trabalho, muito bom os números. No meu vídeo de quarta-feira eu já pedi perdão para ele de ontem, vocês entram lá, para quem não viu, dá o clique lá, dessa força para amigo, assiste também. Eu já pedi perdão ao Paiva e para vocês, torcedores do Vasco, em relação a esse assunto, que eu critiquei ele, né, na última partida, mas aí na última partida, na penúltima, né, contra o Botafogo, né, que ele tirou o Payet e coisa e tal. Eu só acho que ele errou ali ao tirar o Payet para tirar, ao colocar o Payet para tirá-lo, né? Mas assim, ficou explícito, né, contra o Fortaleza que existia realmente uma preocupação e o Payet sentiu a coxa na partida diante o Fortaleza jogando aqui em casa no Rio, né? Saiu aos 12 minutos do primeiro tempo, saiu consternado, ele mesmo entendeu que era a hora de sair, o Paiva já na mesma hora já pediu, já tirou ele. O relacionamento entre o Payet e o Rafael Paiva é maravilhoso, é ótimo, os dois se dão super, hiper, mega bem, se dão muito bem, tá? Não tem problema nenhum, então eu peço perdão aí pra você, torcedor, e pro Paiva, em relação ao Payet. Eu só acho que ele se mexeu errado lá na questão de queimar uma substituição, mas aí ficou claro, ficou explícito, como eu sempre falo pra vocês, o tempo é o dono da verdade, o tempo nos mostrou que realmente existia preocupação do departamento médico e do Paiva, e não é à toa, portanto, que ele sentiu logo aos 12 minutos da primeira etapa, 10 minutos da primeira etapa, e teve que deixar o campo aí diante o Fortaleza, tá, gente? Então, só essa ressalva aí, mas na minha opinião, tá, gente, o Paiva muito bem. Aí, olha só, o Ramon Dias, né, eu trouxe pra vocês a notícia também no meu último vídeo, falando a informação de que o Corinthians estava quase sacramentando a negociação com o Ramon Dias. Supostamente ele teria aceitado ganhar um pouco menos do que ele estava pedindo no mercado para ir ser o treinador do clube paulista, né? Mas aí, no decorrer do dia dessa quinta-feira, algumas informações vêm circulando. Parece que na hora H, né? Parece que o Corinthians aí na hora H, né, deu para trás, né, e aí congelou a parada, falou, espera um pouquinho, a gente vai ver se é isso mesmo. Sabe por quê? Porque parece, né, gente, que lá no Corinthians vocês estão numa dúvida, se investem ali no Carille ou trazem outro treinador, mas parece que para tirar o Carille do Santos é algo em torno de 2 milhões de reais. Todo esse imbróglio, o Santos também não vai liberar o Carille assim tão fácil, e o Corinthians está sem dinheiro. Uma série de turbilhões ali passando, né? Aí tinha esse lance do Ramon Dias aí sendo vinculado, né, gente? Aí veio a público, né? Mas Ramon Dias não poderia acertar com o Corinthians porque ele ainda consta no bid como treinador do Vasco, não sei o que, né? Chegaram até a noticiar isso na mídia. Mas aí é o seguinte, só para esclarecer para vocês, torcedores, não teria nada a ver isso, tá? Por quê? Porque o Vasco encaminhou, quando teve a saída do Ramon Dias, tá? O Vasco encaminhou a demissão dele. O Vasco pegou ali, na época, a SAF, né? O Lúcio Barbosa, a galera do Vasco, da SAF do Vasco, pegaram alguns jogadores como testemunhas, alguns funcionários, supostamente como testemunhas, tá, gente? Para testemunharem que o Ramon Dias supostamente teria pedido demissão no vestiário lá naquele jogo depois do contra o Criciúma. Vocês lembram, né? Com isso, o Ramon Dias não assinou que ele pediu demissão. E isso aí foi para a Justiça do Trabalho.
Então ainda está tramitando, né? Mas como o Ramon Dias não assinou, por isso ele ainda não foi desvinculado do Vasco. Porém, todavia, entretanto, ele não vem exercendo nenhum cargo remunerado no Vasco. Então, pela lei do trabalho hoje, ele não é funcionário do Vasco. Mas o nome dele ainda está atrelado à nossa agremiação por conta desse imbróglio aí na Justiça do Trabalho. Tá, gente? E aí, olha só, Álvaro Silva, mas o nome dele está no BID. Isso não seria um impeditivo, como ele não vem trabalhando no Vasco. Seria impeditivo se ele estivesse trabalhando no Vasco, né, como auxiliar técnico ou como treinador e assinar com o Corinthians. Aí não existe, né? Não tem condições num negócio desse, né? Portanto, que não é impeditivo, que o próprio Álvaro Pacheco chegou aqui no Brasil, assinou para trabalhar com o Vasco, já foi demitido, né? E o nome do Ramon Dias ainda consta no BID, só para vocês entenderem, tá bom, gente? Então isso aí não seria um empecilho, mas na minha opinião, tá? Só para resumir aqui de uma vez por todas, eu tô trazendo as duas partes da moeda, porque muito se fala se vai efetivar o Paiva ou não. Ah, porque o Fluminense anunciou o Mano Menezes. Boa sorte pro Fluminense e pro Mano, eu não quero nem saber. Não gosto de nenhum dos dois. Nada contra a pessoa do Mano, viu, gente? Pelo amor de Deus, você encontrar com ele na rua, pô, maneiro. Porra, mano, beleza, pô, você é treinador, tal, vou tirar uma foto. Mas assim, aqui no Vasco não faço questão, com todo respeito. E Fluminense, né? Fluminense pra mim eu escrevo com C no final, não com S, né? Que é um clube de terceira divisão, de Série C, então eu quero que desande a paçoca pra lá mesmo, né? E agora trazendo aqui pro lado do Vasco, aí saiu fofoquinha hoje, né? Ah, o Pedrinho teria feito um convite, né? Pro Filipão, que fez algumas exigências e não sei o que. Até o camarada do TNT falou que se o Felipão viesse para treinar o Vasco, ele traria junto com ele um diretor de futebol, mas não quis dar o nome do diretor. Então quer dizer, ou você fala ou você não fala, né? O camarada lá, vocês viram, eu acho que eu coloquei no início do vídeo. Esse caso saiu é porque eu tomou um direito autoral. Mas eu acho que eu coloquei. Então assim, para que jornalista, né? Num canal, numa emissora que fala de esporte, aí me lança uma pérola dessa, mas não fala, né? Quem falou, não fala quem seria o dirigente. Fica difícil, mas o que eu começo a notar é que parece que o cabide de emprego no Vasco não acabou, né? Não tô falando isso por conta do Pedrinho, até que me prove o contrário, não tô falando do Pedrinho, nem de quem tá chegando no Vasco agora, mas parece que existe sim uma galera intencionada no Vasco em continuar fazendo aquele velho modo operante de se trabalhar, onde você fica cavando notícia, fica colocando funcionário aqui, ali ou acolá dentro do clube para trazer jogador A, B ou C, ou profissional A, B ou C, treinador, diretor, enfim, porque assim, o Paiva, porra, o Vasco mais uma partidaça, o Vasco perdeu pro Bahia, caiu atirando na Arena Fonte Nova, o país inteiro viu isso, o Vasco foi garfado numa expulsão covarde, né, quando tiraram o David de campo, o Vasco tinha chance de ganhar o jogo, o Vasco já tinha feito um bom jogo ali diante o Bahia, aí o nosso Vasco volta para o Rio, todo mundo dando o Botafogo como favorito para ganhar do Vasco dentro de São Januário, o Botafogo se achando, pisando em ovos ali naquela marra toda, chegaram aqui no Rio São Januário, abriram o placar e o Vasco buscou na raça, o Verrete, até puxei o X agora, achei maneiro, que eu não sou carioca do Rio, da Gema, né, mas a gente mistura aqui. O Vasco buscou, só para repetir, buscou, o Verrete foi lá atrás, meteu o gol pro Vasco, coisa e tal. Contra tudo e contra todos. E aí agora vem diante o Fortaleza embalado, 2 vitórias seguidas, e toda aquela coisa e não sei o que, a torcida ainda apreensiva, não tínhamos nem 15 mil torcedores em São Januário nessa última quarta-feira, e o Vasco ganhou. O Vasco fez a sua parte, sem contar, tinha esquecido, né, perdão, a goleada, paulada que o Vasco deu no São Paulo, que foi lindo, foi maravilhoso, eu adorei, né? Foi um dos jogos dos últimos anos que eu mais gostei do Vasco. 4-1 no São Paulo, de virada, um rival nosso aqui, tava entalado aqui no pescoço, ano passado eles ganharam de nós no Morumbi de 4-2, ficaram debochando e coisa e tal, toda aquela situação. Então assim, isso se deve a quem? É o Paiva, porra, um 4-1 no São Paulo, de virada, com o Lucas, com o Caleri, com a porra toda, tá? Aí depois perde pro Bahia, mas com honra, garfado. Volta pro Rio e empata com o Botafogo, que tá brigando pelo título. E dava pro Vasco ter ganho aqui em São Januário. E agora ganha do Fortaleza, que é um adversário chato, que vem de 2 vitórias consecutivas e uma delas enfiou 3 no Palmeiras. Então, gente, o que falar do Rafael Paiva? Se eu lá no início, a semana passada, retrasada, eu tava falando realmente, na minha opinião, naquele momento, era o Ramon Dias o melhor nome. Mas hoje, nesse 4, daqui a pouco, daqui a algumas horas, 5 de julho de 2024, se eu tenho a caneta, eu falo, Paiva, vem cá. Se eu sou o Pedrinho, tá, galera? Ó, só uma opinião aqui, momento, opinião do Álvaro Silva, como se eu não desse opinião, né? Paiva, vem cá, a janela vai abrir dia 10. Vamos anunciar Coutinho, Fulano, Ciclano e Beltrano. Paiva, já chegou o diretor de futebol aqui, tá? Eu vou anunciar o CEO. Paiva, olha só, você arrumou o time. Se eu sou o Pedrinho, eu faço isso. Você arrumou o time.
Concentra aí na partida contra o Internacional, pra gente ganhar, tentar arrumar um pontinho lá em Porto Alegre pelo menos, tá? Que olha só, até quarta-feira que vem, você ainda tá empregado, até o início da janela. Show? Os outros jogadores vão começar a chegar, a gente senta e conversa de novo, o que você entende, o que nós entendemos. Se eu sou o Pedrinho, eu fazia isso com o Paiva. Garantiu o Paiva até ou sem ser o jogo do Inter, até depois do jogo contra o Corinthians. Eu até peço perdão a vocês que eu falei aí no meu vídeo de ontem que o Vasco joga contra o Corinthians em São Paulo. Eu falei errado. O Vasco joga contra o Corinthians aqui no Rio, em casa, em São Januário. Então, se eu sou o Pedrinho, eu falo, Paiva, viaja tranquilo para Porto Alegre, o cargo é seu lá no Sul. Volta para o Rio, o cargo continua sendo seu para o Vasco enfrentar o Corinthians. Depois do jogo contra o Corinthians, independentemente do resultado, ganhando ou perdendo, a gente senta para tentar alinhar de uma vez por todas. Ou a gente efetiva você até o fim do ano, ou a gente coloca você na comissão técnica profissional permanente junto com o próximo treinador, ou você volta para o sub-20, mas com uma estrelinha dourada no peito, com honra ao mérito. Sabe, se eu sou o Pedrinho, eu faço isso. Se eu sou o Pedrinho, eu faço isso. E o Paiva falou isso na coletiva ontem. Ele falou, olha, eu tô aqui para ajudar o Vasco. Aonde o Vasco entender que deve me colocar, que eu tô aqui. O Paiva falou isso ontem na coletiva dele. Se vocês não assistiram, ou independentemente, dá um Google, ou então entra na Vasco TV, vocês vão ver lá a íntegra, né? Ele falou, eu tô aqui pro que o Vasco precisar, tô aqui, eu sou funcionário do clube, é um prazer, é uma honra ajudar o clube, e o Paiva tá ajudando o clube. Tá ajudando o clube, então assim, já passou da hora, tá? Efetiva o Paiva, tá? E agora pegando o gancho, o próprio Paiva, né, gente, falou o seguinte, ele mesmo falou que o Payet sentiu a coxa, né? Aí o Payet mesmo já avisou e pediu pra sair ali no primeiro tempo, tá? Mas nesse primeiro momento o Payet é dúvida, mas vamos aguardar. Pode ser que o Payet aí fique à disposição contra o Inter, parece que foi só um susto. Vamos aguardar. Agora, meus amigos, mudando de assunto, já pegando o gancho, falando aí da partida do próximo domingo, Internacional e Vasco da Gama, partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai acontecer no dia 7 de julho, conhecido como domingo, no Beira-Rio, né? Reabertura do gigante da Beira-Rio após as enchentes no Rio Grande do Sul, minhas condolências, né? Que Deus continue abençoando, iluminando o povo gaúcho, né? Abrindo todas as portas ali para que eles consigam recuperar suas vidas, né? E assim, tudo de bom, né? Todas as energias melhores, positivas, possíveis, né, ao povo do Rio Grande do Sul, mas essa ótima notícia, né, que agora o Beira-Rio vai reabrir e vai ser diante o nosso Vasco, né, gente? Fato é que o Vasco para essa partida vai ter aí agora logo de cara 5 desfalques, tá? Isso mesmo, meio time o Vasco perdeu. E outra coisa, hein? Podendo chegar até 7, isso mesmo, até 7 desfalques para essa partida. Tá falando de quem, Álvaro Silva? Gente, olha só, primeiro uma correção. Ontem eu tava maluquinho, eu falei que o Vitor Luiz estava fora. Eu falei errado, tá? É só o Piton. Mas vamos lá. Quem tá fora por suspensão, tá? É o Maicon, que levou o terceiro cartão. O Hugo Moura também levou e o Piton também levou. Tá, então esses 3 jogadores estão fora. O David levou o cartão. Álvaro, mas o David não foi expulso e voltou? Como que ele está fora de novo? É porque ele foi expulso porque ele levou 2 amarelos, não por ter levado o vermelho direto. Então, sendo assim, ele ficou fora, cumpriu um jogo de suspensão automática, voltou contra o Fortaleza, mas como ele levou outro cartão amarelo, ele voltou pendurado. Ele voltou com 2 cartões ainda. Aí ele levou o amarelo contra o Fortaleza, agora ele não viaja, ele não enfrenta o Internacional. Com isso, os cartões do David agora zeraram, tá? De todos eles aí, do Piton, do Maicon, do Hugo Moura, de todo mundo zerou. Então, esses 4 jogadores estão fora. Só para reiterar, Maicon, Hugo Moura, tá? Piton e David estão fora por cartão amarelo, tá? E aí o zagueiro João Vitor tá fora porque, como vocês já sabem, né, na partida diante a equipe do Botafogo, se lesionou, né? Sentiu ali o joelho. Então, vai ficar fora aí de 1 mês a 1 mês e meio. Então, com isso, 5 desfalques. Álvaro, então quem seria o 6º e o 7º? Então, o 6º pode ser o Guilherme Estrela, que já não jogou diante do Fortaleza, foi poupado a princípio. Ele sentiu contra o Botafogo, né? Fizeram o exame nele de imagem, nada foi constatado, mas pouparam ele para evitar, né, algum desgaste, né, alguma situação para acabar, né, ocasionando alguma eventual lesão. Então, ele, até esse momento que eu estou gravando para vocês, ele é dúvida, tá? Ele é dúvida, a gente não tem informação se ele tá treinando normalmente, se ele vai treinar com o elenco, se ele viaja para o Sul. Então, nesse momento aqui que eu estou gravando, 5 e pouquinho, 6 da tarde, o Estrela ainda é dúvida, tá? E o Payet também, nesse horário que eu estou falando para vocês, ainda é dúvida.
Nós vamos saber aí, né, se o Paê voltar a treinar normalmente, tudo, se foi só um desconforto, se foi só uma coisa simples, a gente vai tomar conhecimento. Então são 5 desfalques, podendo chegar a 7 desfalques aí no nosso Cruz Maltino. Por outro lado, né, volta todo mundo zerado praticamente para o jogo contra o Corinthians, que é aqui no Rio, em São Januário, confronto mais do que direto. Por isso que seria muito importante para o Vasco buscar um empate ou, quiçá, uma vitória no Sul. Né? Que aí a gente volta gigante, volta igual o Hulk, fortão, para pegar o Corinthians aqui em São Januário com a colina pulsando, naquele jeito, naquele caldeirão que vocês sabem que a gente faz. Né? Aí, galera, é o seguinte, tá? Pra zaga, para esse jogo, tá? Quem pode estar formando a dupla de zaga titular pode ser o Rojas e o Léo, a dupla de zaga que terminou o jogo contra o Fortaleza, jogaram bem, não comprometeram, fizeram saída de bola simples, bola aérea legal, 1 contra 1 certinho. Vamos ver. E quem pode ser que ganhe aí, quem sabe, vai depender dos treinamentos esses 2 dias aí, uma vaga na equipe titular, na zaga, pode ser o garoto da base Luiz Gustavo, né? Fato é que ele pelo menos relacionado deve ser novamente, tá? Então podemos ter aí mudança na linha defensiva, tá? Outra situação é que na lateral esquerda, quem deve jogar, né, deve ser o Vitor Luiz, que é o primeiro reserva imediato, ou o Leandrinho, né, o garoto da base, que toda vez que foi acionado, entrou e entrou bem. Entrou bem. Leandrinho já tem 2 golaços com a camisa do Vasco em 2024, um no Carioca e um no Brasileirão, tá? Se mostrou bastante agudo do meio para frente. A gente está precisando de atacante para esse jogo aí. Não se espantem, viu, torcedor? Se em algum momento do jogo o Rafael Paiva fizer a dobradinha de laterais igual ele fez contra o Botafogo, botar o Vitor Luiz fazendo a lateral direita, a esquerda, perdão, e botar o Leandrinho atuando como ponta esquerda, lá do meio para frente. Não se espantem se em algum momento do jogo isso acontecer, tá? Outra situação, gente, é que o David deixando a equipe, né? Quem vai jogar na vaga dele? Porque hoje, né, parece até assim irônico, né? Eu peço perdões também ao próprio David e até ao próprio Alexandre Matos, que eu bati muito aqui no canal. Gente, errar eu mano, eu reconheço quando eu erro. E se eu não errar, vocês podem me puxar a orelha aí. Se eu não errar, não, se eu não reconhecer, vocês podem me puxar a orelha quando eu errar aí. Porque assim, o David, né, gente, nos últimos jogos, aí, essa maratoninha de jogos que a gente vem falando que o Vasco ganhou, desde o jogo contra o São Paulo pra cá, o David vem se mostrando imprescindível no ataque do Vasco. Ah, Álvaro, mas... Calma, contra fatos não há argumentos. Ah, Álvaro, mas o David... Calma, eu também pensava um monte de coisa dele. Mas o David hoje, na temporada 2024 com a camisa do Vasco, ele é o segundo artilheiro, é o segundo cara que mais participa de gol, falei errado. É o segundo cara que mais participa de gols hoje no elenco do Vasco, é o David, atrás só do Verratti, que é o homem, o Verratti cheira a gol, fede gol, né? Tem faro pra gol, né? E o Piton, que é o homem das assistências e dos cruzamentos certos, né? Inclusive o Piton, nos últimos 3 jogos do Vasco, foram 3 assistências com gols do Piton. Ei, meu Deus, 3 gols com assistências do Piton. O Álvaro Silva tá ficando maluco. Mas vocês entenderam, né? Então, entendeu, gente? Então, assim, quem vai jogar na vaga do David no ataque? Porque o David é imprescindível e ele tá fora, né? Ele arruma uma fumaça, busca jogo pela direita, busca jogo pela esquerda, dribla uma vez, dribla 2 vezes, busca triangulação, busca tabela, finaliza, né? Tem hora que ele isola a bola, tem hora que ele dá uns dribles totalmente bizonho, mas quando ele acerta, a jogada flui. Inclusive o primeiro gol do Vasco foi graças a essa vontade, essa garra dele de dominar e de partir para cima. Se ele fosse um jogador burocrático, quando o Matheus Carvalho abriu a bola para ele do lado esquerdo do campo ontem, ou ele levava a bola até a linha de fundo para depois tentar jogar a bola na área de qualquer maneira, né? Ou ele tocava para trás de novo, sabe? Para o Matheus Carvalho que estava chegando no meio, ou para alguém ali pelo corredor do lado esquerdo. Não, ele não foi burocrático. Rabiscou para o meio e ele já ia batendo para o gol, pelo que eu percebi na jogada. Aí o zagueiro trombou com ele, a bola sobrou e o Matheus Carvalho guardou. Mas então o David é importante. Então o Álvaro Silva, quem vai jogar no lugar do David? Então, gente, olha só. Analisando o atual elenco do Vasco, né? Quem poderiam ser as opções que temos hoje no plantel? Seria o Cleiton. Coitado do Cleiton, ele sequer conseguiu ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Vem muito mal, inclusive até nos treinamentos. Não estou queimando ele, mas é a verdade, gente. O cara chegou no Vasco, né? Quase 20 milhões de reais e não está entregando. Não consegue, tem jogo que ele não consegue nem ficar no banco. Tá, gente? O Serginho, embora tenha salvado a gente ano passado em 2 jogos importantes, contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã e aquela batalha aqui em São Januário diante do Bragantino, também ficou naquilo, né? Não dá pra ficar só no saudosismo. O Eric Marcos, o menino da base, mas
Eu não sei o que aconteceu com o Eric Marcos, parece que ele tá desaprendendo a jogar bola. Aquele Eric Marcos que a gente via no ano passado, que ia pro drible, né, rabiscava, driblava batia de fora da área, dava né, aquele pombo sem asa, aquele famoso canudo, né? Só erra, só isola a bola, não acerta um drible, sabe? Não faz uma triangulação, não sei o que está acontecendo com o Eric Marcos. Eu não sei se falta vontade, sabe? Eu não sei se é o esquema de jogo que ele não se adaptou, não sei se são os companheiros, não sei se é só falta mesmo de ritmo para ele, mas não está jogando, não está jogando. Temos também, deixa eu ver aqui, o Ryan. O Ryan, gente, sinceramente, o Eric Marcos ainda tem uma ressalva. Agora o Ryan, já falei e vou continuar falando. Era pro Pedrinho ver isso aí, o Felipe, não sei, voltar 2 casinhas atrás, que não é demérito nenhum, tá? Não é demérito nenhum pro Ryan. E botar ele de volta no sub-20. Ele tem 17 ainda, se eu não me engano, vai fazer 18, salvo engano, tá? Põe ele lá no sub-20, põe ele pra jogar Copinha São Paulo, sabe? Põe ele pra jogar Brasileirão, Copa do Brasil sub-20 com a garotada. Mas tá precisando lá no profissional. Precisou no profissional pra treinar? Ryan, vem cá, treina aqui com o profissional hoje de manhã, você tá liberado do sub-20, aí amanhã você volta. Por aí, é meio que por aí, sabe? Porque assim, aí você coloca ele lá no profissional, pá, aí aumenta o salário dele, pá, aí bota direto pra jogar e não joga. Você acaba queimando ele, acaba queimando o jogador, porque aí depois os números não mentem. Aí depois o cara que vai comprar ele, o time que vai comprar, olha lá no Transfer Market, né, ou então pede a ficha dele pro clube, que é normal, me dá a ficha, manda a ficha do seu atleta aí, pra comprar o jogador, e vai ver, ele entrou em campo e não sei quantos jogos, participou de nenhum gol e fez nenhum gol. Vocês entendem? Fica difícil. Esse é o quê? Sou atacante. Não tô queimando o Ryan. Só que eu acho que é o momento de voltar 2 casinhas, porque não dá pro Ryan, tá? Agora, por outro lado, eu acho que ele só não voltou também, eu ia até sendo muito meio injusto com ele aqui também, porque falta peça, né? Porque hoje, por exemplo, todo respeito ao Rossi, ao Serginho e ao Cleito, todo respeito a esses 3 jogadores. O Ryan ainda tem mais qualidade, ainda tem mais a oferecer, física e tecnicamente, né? Então talvez por isso, né, ele ainda esteja no plantel profissional do Vasco, né? E o Rossi, como eu já acabei de mencionar, né, embora seja muito Vasco, é muito esforçado, fisicamente não tem que reclamar dele, volta, ajuda a marcar, corre, tem raça, né? Entra ali faltando 5 minutos para acabar e sai com o uniforme todo sujo. O problema do Rossi não é garra, não é vontade. O problema do Rossi, infelizmente, com todo respeito à pessoa física dele, é técnico, é qualidade, é repertório. Às vezes ele tem a técnica, mas para executar sempre as mesmas 1, 2 jogadas, né? O que falta no Rossi é criatividade, é abrir a mente e a assertividade, que ele vem errando muito. Então, com isso, quem vai substituir o David, né? Eu acho que é o grande ponto de interrogação nessa quinta-feira, talvez para sexta, na cabeça do Rafael Paiva, né? Do nosso treinador. Ainda falando, meus amigos, dessa situação, quem poderia substituir o David no ataque poderia ser o Dimitri Payet. Como assim, Álvaro Silva? Tá maluco? Não tô maluco não. Não tô maluco não. Se o Payet estiver bem, se ele puder ir para jogo, ele já joga como meia mesmo pelo lado esquerdo. Ele já falou que gosta também de jogar ali no setor de ataque pelo lado esquerdo. Claro, ele não seria aquele ponta esquerdo agudo de atacar o jogo inteiro igual o David faz, de correr, de voltar para marcar. Isso aí a gente sabe. Agora, aquele lado de campo esquerdo vai ter qualidade, vai ganhar muito mais qualidade. Ainda mais se tratando que o Piton não vai estar naquele setor esquerdo, né? Então, se o Payet estiver bem e o Estrela estiver bem, isso pode acontecer. O Payet pode jogar lá no ataque, pode ser, por exemplo, nosso ataque pode ser desenhado Adson do lado direito, que está indo muito bem também, diga-se de passagem, o Verratti centralizado e o Payet do lado esquerdo. E aí você põe ali no meio campo, de repentemente, Matheus Carvalho, JP e Hugo Moura. Não, Hugo Moura tá fora. Matheus Carvalho, JP e Zé Gabriel. Matheus Carvalho, JP e Estrela, né? Dá pra... Enfim, Matheus Carvalho, JP e Esforza, né? Com o Payet um pouco avançado. Enfim, seria também uma opção, mas vai depender, tudo isso vai depender desses próximos 2 dias, dos treinamentos aí, dos exames, para saber se o Payet vai poder jogar e se o Estrela também vai poder ser relacionado, tá, gente? E agora, como já pegando o gancho que eu falei aí do JP e do Cocão, o JP e o Matheus Carvalho estão pedindo passagem, né? Piscando o farol a 220 na rodovia Presidente Dutra, né? E pedindo passagem, meu irmão. E se você não jogar pro lado, eles vão ter que cortar pela direita. Estão jogando muito. Tá? O Matheus Carvalho não é só pelo gol dele, é pela entrega. Ele corre o campo inteiro. Muito se fala que o Vasco precisa contratar um volante box-to-box. Né? Aí trouxeram o Hugo Moura com essa afirmativa, que ele seria
box to box, e não é. Um cara que é box to box é o Matheus Carvalho. Já é o segundo gol nesse ano com a camisa do Vasco, 2 gols no Campeonato Brasileiro, 2 golaços, né? Diga-se de passagem, lá um contra o Grêmio lá na primeira rodada, né? E outro agora, outro golaço também no cantinho rasteiro. Então a gente observa que ele tem qualidade, 2 gols do mesmo estilo. Então a gente vê que não é sorte, é o jeito que o cara pega na bola, que ele treina aquele movimento, né? E a marcação dele que é bufano. Por exemplo, o melhor jogo que a gente fez contra o nosso maior rival esse ano no primeiro turno do Carioca, Vasco e Flamengo, que acabou em 0-0, que até o Léo Jardim defendeu um pênalti do bumbum de silicone, o Matheus Carvalho jantou o meio-campo do rival. O Matheus Carvalho deixou o Payet livre, porque ele estava o tempo todo ali no cangote do De La Cruz, do Arrascaeta, do Gerson, bufando ele com o Zé Gabriel, dando uma certa liberdade para o Payet, naquele jogo lá, né? Enfim, então assim, e o JP dispensa comentários. Então eu acho que hoje esses 2 jogadores estão pedindo passagem aí no meio-campo do nosso Vasco, tá, gente? E outra situação é uma tristeza, né? Que o Piton vai ficar fora, eu acabei de falar do Piton também, porque ele, em 2024, é o líder em cruzamentos certos no futebol brasileiro, tá? É o líder no futebol brasileiro, tá bom? No Vasco já são 3 assistências no Campeonato Brasileiro esse ano, em 12 jogos, e 85% dos passes certos. Olha aí os números do Piton. E no século 21... tá? Ele já é o jogador com mais assistências com a camisa do Vasco. Gente, não estamos falando de um ponta esquerda, não estamos falando de um camisa 8, nem de um camisa 10. Estamos falando de um clássico camisa 6, de um lateral esquerdo clássico. O Piton é um lateral esquerdo clássico, que eu acho que ele só precisa melhorar aí mais uns 10% na parte defensiva. E na parte do ataque, ter mais criatividade para driblar mais, sabe? E eu acho que isso o Felipe Maestro tá dando esse bizu, esse toque nele, para ele romper mais a linha, para ele driblar mais, tentar a finalização, que ele vai ser um lateral completo. Então hoje o Lucas Piton é um cara imprescindível na equipe do Vasco, é o jogador aí com mais cruzamentos certos no futebol brasileiro, né? É o jogador aí que tem 3 assistências em 12 jogos, a gente está falando de um lateral esquerdo, né? É um jogador que tem 85% de passes certos, e já agora no século 21 é o jogador com mais assistências com a camisa do Vasco, com 11 assistências, e é o terceiro aí. Vocês entendem? Então, assim, tá de parabéns o Lucas Piton, viu? Tá de parabéns o Lucas Piton. Outro que tá de parabéns também é o Pablo Verratti, né? O Pablo Verratti, ele que já soma 24 gols com a camisa do Vasco, isso mesmo, 24 gols com a camisa do Vasco, sendo que foram 14 gols só nesse ano de 2024, 14 gols somando aí Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro ele é artilheiro, né? Isso mesmo, ele briga pela artilharia juntamente com o Pedro, aí, que joga o atacante do nosso maior rival. O Verratti hoje já tem 6 gols brigando aí na artilharia do campeonato junto com o jogador do nosso rival. Então, o Verratti é uma carta na manga pro Vasco, é um trunfo, né? Esse baita atacante, o Piton vai fazer falta, então agora a gente vai ver o que o Paiva, né, vai conseguir organizar para a partida diante a equipe do Internacional em Porto Alegre. Agora, meus amigos, dito isso, eu quero falar com vocês aqui de um outro assunto, tá? Eu quero falar com vocês da situação envolvendo o Felipe Coutinho, né? Que já virou um monte de coisa, né? Menos até agora não foi anunciado, né? Fato é, gente, que o Vasco tá aguardando ainda a diretoria do Aston Villa enviar a documentação lá da Inglaterra, né? Para registrar o jogador, assim, aí sim, assinando o contrato para o Vasco anunciar de forma oficial a chegada, né, do camisa 11, nosso novo camisa 11 aqui no Vasco, né? Fato é que até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, nada, né? Não surgiu nada. Caso alguma coisa surja, vocês podem saber que nos próximos minutinhos do vídeo aqui eu vou dar um jeito de anexar aqui a atualização, mas até o momento nenhuma atualização do Coutinho. Mas teve uma situação hoje que foi divulgado, que me chamou a atenção. Eu quero colocar na tela uma arte, como vocês já acompanham, que são dos últimos 10 jogadores que passaram pelo Vasco e usaram a camisa 11, que é a camisa que o Coutinho vai usar, que é a camisa histórica do Romário aqui com a camisa do Vasco, né? Que até ano passado, né, era utilizada pelo nosso cria da base também, Gabriel Peck. Então, assim, vocês estão acompanhando a arte na tela, né? O último camisa 11... Ah, não, falei errado. O último camisa 11 era o Luca Orediano, né? O Gabriel Peck, que estava antes dele. O Thales Magno, né? Que está lá no New York City. O Maxi Lopes, que teve uma passagem pelo Vasco em 2017. O Paulinho, que está no Galo Mineiro. O Nenê, que está no Juventude. O Wellington, né? O Guilherme Costa.
o Wagner e o Escudeiro. Esses foram os últimos 10 jogadores que jogaram com a 11 aqui no Vasco, tá? Então vamos lá, o Luca Orediano, tem futebol pra isso? Tem, mas é muito chinelinho, é Nutella e é moleque. Não merece vestir a camisa do Vasco, eu tô louco pro Vasco vender ele e vida que segue. É uma pena ver ele jogando bem nos Estados Unidos. Aqui no Vasco, quando ele quis jogar, ele fez gols, entregou, mas é moleque, só pensa em dinheiro, não é profissional, então paciência. Então o Luca Orediano não tem a minha aprovação com a 11 do Vasco, tá? O Gabriel Peck tem a minha aprovação com a camisa do Vasco, porque eu lá no início batia nele, falava mal, reclamava dele por algumas decisões erradas, por algumas partidas ruins que ele fazia com a camisa do Vasco, mas vou falar pra vocês, a gente juntando todos os números do Gabriel Peck do início ao fim, né, até a última saída dele do Vasco, são números incontestáveis. É um jogador agudo, de habilidade, que tem 1 contra 1, finaliza de dentro e de fora da área, né? É um jogador que tem repertório, tem qualidade para triangular, para tabelar, né? Prova disso é que ele saiu do Vasco e continua pontuando, fazendo gol, dando assistência, driblando, da mesma forma que ele estava fazendo aqui no Vasco, ele está fazendo lá nos Estados Unidos. Então o Gabriel Peck tem o meu ok, tá? O Thales Magno, na minha opinião, nada contra ele, é cria da base do Vasco, é um garoto habilidoso, é novo, tem muita lenha para queimar ainda, tá até sendo ventilado aqui no Vasco, mas na minha opinião é um jogador ok, é um jogador aí, né, normal, né, não é ruim, também não é uma prateleira acima. Eu acho que o Gabriel Peck tá uma prateleirinha acima do Thales Magno, tá, gente? O Maxi Lopes, aquele Maxi Lopes de 15 anos atrás era um cara, né? Aquele que chegou aqui no Vasco em 2017, de 7 anos atrás, já era outro cara, né? E também ele jogava como centroavante, ele usava 11 mais por, como que eu vou dizer, por preciosismo, né? Por gostar do número 11, ele fez alguns gols com o Vasco, mas assim, a maior parte deles também de pênalti, decisivos, mas de pênalti. Então, pra mim, um jogador normal, tá? Paulinho, esse, né, tá na mesma prateleira do Gabriel Peck, ótimo jogador. Nenê, incontestável, não tem nem o que falar do Nenê. Qualquer uma que der pra ele no Vasco é incontestável. Até a camisa 1, se der pro Nenê, eu dou o ok. O Wellington, pra mim, não, tá? Não enverga pra mim, não tem qualidade pra envergar. O Guilherme Costa, pra quem não sabe ou não se lembra, ele foi um grande nome revelado na base do Vasco, era tido por muitos como o novo Coutinho, né? Mas uma sequência de lesões acabaram afastando ele dos gramados, né? Depressão, enfim, acabou indo para outros clubes, acabou não virando, né? É uma pena. O Wagner, um jogador mais ou menos simples, né? Isso é isso mesmo, gente. Aquele Wagner que jogou lá atrás no Fluminense e tal, para envergar 11 do Vasco, não. E o Escudeiro, né? Esse aí foi uma decepção. Então, assim, dos 10 últimos camisas 11 do Vasco, tivemos 3 aí que são ok mesmo, na minha opinião. 3 aí que tranquilo, né? Que é o Paulinho, né? O Peck e o Nenê. Então o Coutinho chega no Vasco hoje, para mudar o Vasco de prateleira, né? Para mudar o Vasco de nível. Né, isso aí é um fato, eu fico vendo a mídia nacional, não de forma totalitária, mas parte da mídia esportiva do nosso país, dando uma certa desmerecida. Ah, mas aí o Coutinho, só ele não vai resolver no Vasco. Ah, mas será que ele tá com ritmo de jogo? Sabe, ficam assim tentando desmerecer as contratações do Vasco. Aí a gente vê outros times trazendo outros jogadores, igual agora chegou o Almada no Botafogo. Ah, o jogador de Copa do Mundo, campeão da Copa do Mundo da Argentina, vai mudar o patamar do Botafogo. E não sei, ótimo jogador, não tô falando mal do Thiago Almada, viu? Não tô fazendo juízo de valor. Agora do Coutinho não se faz a mesma prateleira. Eu acho isso bem interessante, com todo respeito ao Thiago Almada, né? Como se o Almada jogasse mais bola que o Coutinho, né? Como se ele tivesse mais história no futebol do que o Coutinho. Não tô cornetando pra tumultuar o Botafogo não, tá, gente? Só mesmo aqui um parêntese da mídia nacional, que pra desmerecer o Vasco, acabam supervalorizando outros jogadores de outros times para não terem a obrigação de valorizar o Coutinho chegando no Vasco. Então chupa Flaprés. Dentro dessa situação é o seguinte, gente. Vou colocar uma postagem na internet, tá? Isso aí, vocês já estão acompanhando. Do cria da base do nosso rival, o Renier. Isso mesmo, o Renier, tá? Que tá treinando junto com o Felipe Coutinho. Ele que tá de férias, né? A temporada europeia terminou, ele tá de férias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E tá treinando em separado com o Coutinho, com o Souza, né? Olha só o que ele postou na rede social, gente. No seu X, né? O antigo Twitter. Seguimos o plano. Focado no objetivo. Antes era só videogame. Ponto. Olha que loucura, gente. Olha o papo do Renier. Aí eu não sabia de nada disso. Eu falei, porra, que doideira. Ele meteu essa daí. Seguimos o plano. Porque quando você olha assim, ó, seguimos o plano. Focado no objetivo,
Até aí é uma frase normal para um jogador que está de férias, tá? E que tem contrato com o Real Madrid. Aí você fala assim, Álvaro Silva está ficando maluco, o jogador que tem contrato com o Real Madrid está querendo vincular aqui no Vasco. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Porque até aqui faria sentido ele falando, ó, seguimos no plano, focado no objetivo. Ok, o cara tá de férias, tá no Brasil, né? Tá treinando para voltar lá pro Real Madrid ou para ser emprestado para outro clube. Aí a gente entende. Só que a segunda parte da frase é onde deixa o grande ponto de interrogação, né? Antes era só videogame. Aí para quem não sabe, fala assim, mas é porque ele foi contratado pelo Real Madrid. Não é, porque ele já tá no Real Madrid tem um tempão. Inclusive o contrato dele foi renovado por mais 2 anos. Álvaro Silva, então que história é essa? Eu vou explicar para vocês. Gente, o Renier, ele foi contratado pelo Real Madrid em 2020, tá? Em 2020. Mas nunca jogou efetivamente no Real Madrid principal, né? Ali como coadjuvante, coisa e tal. Sempre emprestado para outros clubes. Então vamos lá, gente. Só para vocês pegarem a visão e da ficha técnica desse atleta. Ele é brasileiro, tem 22 anos, 1,85 m de estatura, joga como ponta direita, ponta esquerda ou meia atacante. Está avaliado pelo Transfermarkt por 3,5 milhões de euros. Para arredondar um pouquinho para mais aí, mais de 20 milhões de reais. Na casa de quase 21 milhões de reais. Ele tinha contrato com o Real Madrid até o dia 30 de junho de 2024 agora, que se passou. Só que o contrato dele foi renovado por mais 2 anos com o clube merengue. Mais 2 anos, tá? Só que o Real Madrid comprou os direitos dele, só que vem sempre emprestando o atleta, porque o Real Madrid tem muito jogador, e o Real Madrid faz muito isso, tá, gente? Não só o Real Madrid, mas o Barcelona, o Bayern de Munique, esses clubes gigantes, né? O PSG, o United, o City, eles têm o plantel ali dos 30 e poucos jogadores deles ali fechado para a temporada, mas tem mais uns 10 ou 15 espalhados mundo afora emprestados, jogadores muito promissores, na casa de 20 a 23, 24 anos. Porque aí se esses caras estouram, eles vão lá, pegam de volta e botam no time principal para ver se o cara dá liga. É meio que assim. E se não der certo, vende, né? Passa para frente. Então com isso, né? Esse jogador, esse rapaz, é brasileiro, como eu já mencionei. Ele fez a base dele aqui no nosso maior rival, no Flamengo. Se profissionalizou no mesmo em 2019, naquela temporada onde o rival teve... Enfim, ganhou um monte de título, infelizmente, não gosto de dizer, mas ele se destacou naquele time, tá, gente? Depois, 2020, ele foi vendido para o Real Madrid. Aí, logo que chegou na Espanha, né, ele foi emprestado para o Borussia Dortmund, depois voltou, ficou 2 anos no Dortmund, em 2022 voltou para o Real Madrid, foi para o Girona da Espanha, ficou 1 ano lá, até 2023. Aí em 2023 ele voltou para o Real Madrid, o Real Madrid emprestou ele para o Frosinone da Itália. Do Frosinone agora ele retornou ao Real Madrid, o contrato dele estava terminando, mas segundo o Transfermarkt, tá, o contrato dele teria sido renovado até meados de 2026. Os números dele, gente, é o seguinte, com a camisa do Real Madrid B, foram 3 jogos, 2 gols e 1 assistência. Olha só, hein, no Real Madrid B, 3 jogos e 3 participações em gols. Com a camisa do nosso maior rival aqui no Brasil, antes de ir para o Real Madrid, foram 15 jogos, 6 assistências e 2 gols. Lembrando que naquele time do rival, ele não era titular absoluto, porque tinha-se ali uma grande espinha dorsal. No Girona da Espanha foram 18 jogos, 2 gols e 1 assistência, mas lá é uma outra situação. Você pegar um time, né, o Girona da Espanha não era aquele Girona que está sendo agora, né? Tem isso também, entendeu? Aí no Frosinone foram 23 jogos, 3 gols e 2 assistências. Pô, o Frosinone, que não briga por nada no futebol italiano. O cara em 23 jogos participar de 5 gols são bons números sim. Poderiam ser melhores? Poderiam, mas são bons números. E aí no Borussia Dortmund, né, onde ele mais teve rodagem, onde não deu tão certo. Foram 39 jogos, 1 gol e 1 assistência. Mas é um ótimo nome, gente. 22 anos, tá? Então não se espantem, viu? Não se espantem, né? Ninguém me contou isso, nem um passarinho me contou isso, não é fofoca, não é notícia, não é nada, mas dentro dessa postagem que o próprio Renier fez na sua rede social, abriu um precedente para o torcedor do Vasco, né? Acendeu a luzinha do alerta aí e o ponto de interrogação. Será? Né? Porque ele falou pro Coutinho, né? Botou na postagem ali, né? Ó, seguimos o plano, focado no objetivo. Antes era só videogame. Aí mostra um controle de videogame e uma cartola, né?
Será que vai sair coelho dessa cartola? Será que o Pedrinho estaria tentando amarrar esse contrato de empréstimo também do Renier, chegando aí Coutinho para meia, chegando o Renier para ser o ponta direita ou ponta esquerda do Vasco, juntamente com o Souza, com o Alex Teixeira, com o Emerson Rodrigues? Já pensaram? Se o André Ramalho aceita a proposta do Vasco, seria um novo Vasco, né? Com os jogadores que nós já temos nesse plantel, alguns podem deixar o clube, aí o Paulinho Paulo e o Jair voltando, olha como é que o time muda, né, gente? Como é que a gente teria mais opções, né? Olha como é que o elenco do Vasco mudaria da água pro vinho, mas ainda nada em oficial, tá? Somente essa postagem aí para deixar todo mundo maluco. Já tem gente pedindo, né, pro Pedrinho pegar o telefone, né, e ligar lá pro Real Madrid. Enfim, vamos aguardar o desfecho dessa situação. Brincadeiras à parte, é o seguinte, hein? Tivemos a 14ª rodada, alguns jogos na noite de quarta-feira. Acompanha a arte na tela. Tivemos aí o Cuiabá, que perdeu pro Botafogo por 2-1 lá na Arena Pantanal. O nosso Vasco da Gama venceu aqui no Rio, em São Januário, Fortaleza por 2-0. O Criciúma venceu o embalado Cruzeiro lá em Santa Catarina pelo placar mínimo de 1-0. O Galo Mineiro tomou-lhe uma chineladinha do Urubu por 4-2 em Belo Horizonte. O Bragantino venceu o Atlético Goianiense lá no Nabia de Chedi por 3-1. E o São Paulo, que venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 2-1. Teremos logo mais Grêmio e Palmeiras às 7 da noite. Bahia e Juventude também às 7 da noite. Fechando a rodada, teremos Fluminense e Internacional às 8 da noite, Corinthians e Vitória da Bahia também às 8 da noite. Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos de informação, de notícia para trazer para vocês do nosso Vascão. Se a gente tiver mais informações, a gente brota para deixar vocês muito bem informados, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!